Olá, meus queridos, boa noite a todos! Hoje teremos uma aula que vai mudar definitivamente a vida de todos vocês. Bom, gente, nós vamos falar de medo e sexualidade. Vocês estão prontos? Mas se estão prontos, eu quero que vocês desliguem o celular agora, cara, porque é hora da aula. Como vocês sabem, presta muita atenção que essa aula vai ser demais. Como vocês sabem, essa aula é dada ao mesmo tempo pelo Instagram. Então, quando eu olho pra cá, tô falando com o meu povo do Instagram. Oi, pessoal, boa noite, meus queridos. E quando eu olho pra lá, eu estou falando com o meu povo do YouTube. Boa noite, meus queridos. Agora, se você está vendo essa aula gravada, não tem problema, eu estou sempre pensando em vocês. Então faz o seguinte, olha só, todos vocês aí do YouTube, dá um like pra mim, porque isso é muito importante para que essa aula chegue a muito mais pessoas e possa ajudar a muito mais homens. Se você está aí no YouTube, aproveita, se inscreve no meu canal, porque tem coisa pra caramba. Também não esquece de acionar o sininho para ser avisado com prioridade. E você que está aqui no Instagram, passa a me seguir, porque tem muita coisa boa. Se tiver pergunta para fazer, vai no direct, manda bala, porque eu respondo a tudo. Aliás, se vocês preferem uma pergunta, uma resposta personalizada, aqui no Insta, sabe o que você faz, cara? Você faz a sua pergunta em vídeo e eu te respondo em vídeo, mando pra você e você vai ter um conteúdo maravilhoso. Isso aqui é minha equipe me trazendo água, minha equipe maravilhosa, tá sempre me trazendo uma aguinha pra molhar as palavras, né? É isso aí, pessoal. Olha só, para quem ainda não me conhece, se você está na minha aula pela primeira vez, ou se você ainda não me conhece, eu me apresento. Eu sou Kátia Aragão, sou psicóloga e psicanalista especializada em sexualidade. Eu sou a fundadora do grupo Kátia Toca Você e do tratamento CDE, de controle definitivo da ejaculação. Tenho 37 anos de atuação profissional. E nesse tempo, meus queridos, eu já tratei e curei algumas centenas de homens com ejaculação precoce. Amo histórias de sucesso e eu acho que a minha próxima história de sucesso pode ser você, exatamente você. Aliás, eu quero dizer o seguinte, nós estamos para abrir nossa primeira turma do ano de 2020, que eu vou falar sobre isso no final da nossa aula de hoje. Legal, gente? Então, olha só. Como eu digo a vocês todas as semanas, nesse tempo todo, cada vez que eu vou preparar uma aula, boa noite, queridos! Cada vez que eu vou preparar uma aula, eu sempre me pergunto o que seria interessante para vocês, né? O que iria agregar, acrescentar alguma coisa, até porque nesses 37 anos foram tantos homens que eu atendi, e ainda atendo até hoje presencialmente, online, e os homens sempre me trouxeram temas muito diferentes, preocupações muito diferentes. E uma das preocupações, né, que homens e mulheres têm são os medos, tá? E aí eu fiquei pensando, como é que o medo interfere na sexualidade desses homens, dessas pessoas? E por isso a aula de hoje foi feita pensando em como é que os meus medos podem interferir na minha sexualidade. E é sobre isso que a gente vai começar a conversar a partir de agora. Até eu adotei, eu coloquei aqui alguns pontos para eu não esquecer, e eu tenho certeza, cara, que de posse desse conhecimento, você com certeza vai se permitir muito mais ser humano, porque só nós humanos é que temos sentimentos. O sentimento, como eu costumo dizer, humaniza o homem.
o homem gênero e não espécie, né? Porque humaniza homens e mulheres. Mas quando eu falo em humanizar, eu não estou falando nesse sentido popularesco, né? Humaniza, não. É porque só nós humanos experimentamos sentimentos. Os animais têm instinto e nós, seres humanos, temos sentimentos. Então, o homem, especialmente o homem espécie, né? Ele aprendeu que ele não pode sentir medo. E o homem sente medo também. O homem sente medo de barata, o homem sente medo de rato, o homem sente medo de outro homem. Medo é instinto natural. Então eu tenho certeza que com essa informação, com as informações que vocês vão ter na aula de hoje, vocês poderão se permitir muito mais, entender muito mais do seu sentimento de medo e de como ele pode interferir na sua vida, especialmente, já que sou sexóloga, na sua vida sexual. E olha só, mais especialmente ainda no seu descontrole ejaculatório, tá? Então, a nossa aula de hoje é como os medos influenciam na minha sexualidade. Boa noite, Huguinho. Boa noite, Nivanda. Olha, gente, eu quero dizer uma coisa. O meu canal é masculino, mas eu amo quando tem mulheres no meu canal. E sempre tem muitas mulheres no meu canal. Tem sempre muitas mulheres me seguindo, sabe por quê? Porque as mulheres têm namorados, têm maridos, têm amantes, têm ficantes, têm crush. E é claro que elas querem se informar. Para quê? Para que elas tenham relações melhores, mais prazerosas e mais harmoniosas. Então vamos entender primeiro o que é medo. Qual é o conceito, a definição de medo? Gente, o que é medo, hein? O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta e ele é demonstrado, né, através do receio de alguma coisa. Pode ser alguma coisa que nos faça nos sentirmos ameaçados. E como esse medo aparece, se manifesta fisicamente no nosso corpo? Esse medo se manifesta através do suor, do tremor, e uma das espécies de medo um dos pontos, um dos graus de medo maior é o pavor, né? Então nós temos duas coisas no medo. Nós temos os graus, que pode ser um receio, um medo, um temor, um pavor ou até mesmo uma fobia. Tudo isso é sinônimo de medo e é grau de medo cada vez maior. Nós vamos aprender na aula de hoje quais são os tipos de medos que nós temos, além dos graus de medos. E qual é a função do medo? É normal termos medo, e o medo tem uma função importante na nossa vida. Sabe, o medo é um estado emocional que surge como uma resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo, tá? Então, aumenta o batimento cardíaco da gente, acelera a respiração, nós temos contração muscular, mas esse medo, ele é importante porque ele vai nos alertar de perigo à nossa vida ou à nossa integridade física. Então, o medo é uma espécie de alerta que o ser humano tem, tá? Quando sua vida ou a sua integridade física correm algum tipo de perigo, certo? Então nós vamos falar agora de gênero e espécie. Gente, medo é gênero, igual ao gênero masculino, não é verdade? O gênero é masculino, a gente fala assim, olha, o homem nobre. Mas a gente sabe que existe homem nobre e mulher nobre, não é verdade? Então, medo é gênero. E quais são as espécies de medo que nós seres humanos temos? Nós temos duas espécies de medo. O medo sinal e o medo sintoma. Então, esses medos, eles podem ter vários graus, como eu disse. Ele vai do temor à fobia. Mas nós temos só dois tipos de medo, que é o medo sinal e o medo sintoma. Só para que vocês entendam qual é o medo sinal.
Gente, o medo sinal é aquele medo que, como diz o próprio nome, ele sinaliza um perigo à nossa vida ou à nossa integridade física. Logo, esse é um medo justo de ser sentido. É normal que sintamos medo cada vez que a gente está diante de um perigo à nossa vida ou à nossa integridade física. Por exemplo, se você estiver numa floresta e aparecer um animal feroz, é normal que você tenha medo, é comum. Ou se você tiver, como no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, a criminalidade é muito alta, se você tiver um revólver apontado para sua cabeça, é justo, é natural que você sinta medo e reaja com batimento cardíaco acelerado, com sudorese, muitas vezes no medo extremo o ser humano se urina. Esse é um medo justo de ser sentido, porque sua vida ou sua integridade física está em perigo. O segundo tipo de medo é o medo sintoma. O medo sintoma, gente, é um medo que não sinaliza nenhum perigo, nem a nossa vida e nem a nossa integridade física. Mas esse é o tipo de medo que a maioria do ser humano sente e é o medo que nós mais sentimos. Por exemplo, o medo de dizer não. Bom, dizer não faz com que a gente tenha um perigo à vida e nem à integridade física. Mesmo assim, muitas pessoas têm medo de dizer não. Sabe uma coisa que as pessoas trazem muito no meu consultório, especialmente as pessoas que trabalham? Medo de pedir um aumento. Gente, esse é um medo sintoma, porque ele não está sinalizando nenhum perigo à sua vida e nem à sua integridade física. E a única resposta que você teria, você precisa experimentar fazer a coisa, ou dizer um não, ou pedir um aumento, ou terminar uma relação, para que você possa saber, para que você possa descobrir o que acontece, tá? Diante dessa situação. Portanto, medo sinal sinaliza perigo à vida e à integridade física. Medo sintoma, ele não sinaliza nenhum perigo à vida nem à integridade física, por isso mesmo, ele é um medo que não é justo de ser sentido. Ninguém precisa sentir medo de dizer não para alguém. Ainda assim nós sentimos. Então nós vamos ver mais a fundo, que vocês sabem que eu gosto muito de dar uma aula que traga alguma coisa para vocês, né? Que traga algum valor. Então nós vamos aprofundar ainda mais essa aula. Nós já vimos o que é medo sintoma, o que é medo sinal. Gente, tem um medo psicológico, esse é um medo masculino puramente, que é o chamado, a psicanálise chama o medo da vagina dentada. Vocês sabiam que tem homens que têm muito medo de penetrar a mulher? Que antes de penetrar a mulher eles ficam desesperados e eles não sabem o porquê. Porque muitas vezes esses homens funcionam bem, tem uma boa ereção, ele tem um bom controle ejaculatório, mas ainda assim, diante de uma mulher nova, de uma nova conquista, diante de uma relação nova, ele morre de medo de penetrar a mulher. A psicanálise explica que é o medo da vagina dentada. É como se esse homem lá no inconsciente dele, ele tivesse medo que a vagina tivesse dente e que fosse abocanhar e arrancar o pênis dele. Claro que esse homem precisa fazer um pouco de terapia, entender isso melhor, se soltar mais, tá? E vencer esse medo. Olá, Ana, Jonathan, olha quanta gente bacana aqui, meus lindos. Vamos ver agora um outro tipo de medo. É o medo. Vocês já ouviram falar de fetiche? Gente, medo é uma coisa tão importante, né? Que nós sentimos como um alerta, mas nós temos o medo que ele vai influenciar direto no fetiche. Existem alguns fetiches que envolvem medo, tá? Às vezes o homem ou a mulher, e por isso a pessoa, tem um fetiche por medo. Por exemplo, o masoquista,
ele só atinge o prazer se ele for humilhado física ou psicologicamente. Então, muitas vezes, quando eles veem o seu parceiro ou a sua parceira com um chicote na mão e vai escoteá-lo, eles sentem medo, e esse medo dá tesão. É claro, né, meus queridos, que o que vai mudar é o grau, desde que ambos se satisfaçam, desde que seja um acordo de ambos. Então, isso não tem nenhum problema, desde que isso não passe a ser uma violência doméstica, uma violência do homem contra a mulher, ou vice-versa, mas que seja somente um fetiche, uma forma de brincar. Embora o fetiche não seja uma forma só de brincar, né? O fetiche, na verdade, é uma troca dos fins pelos meios, ou seja, o fim da relação sexual é a penetração. E os meios é tudo aquilo que leva à penetração. Portanto, são os preliminares, é tudo aquilo que antecede. No caso do fetichista, e eu faço questão de dizer isso, o indivíduo até pode ter a penetração, que seria o fim, mas ele só vai atingir o orgasmo praticando o fetiche. Por exemplo, se ele for um masoquista, ele só vai atingir o orgasmo se ele for humilhado física ou moralmente. Se ele for um sádico, ele vai fazer exatamente o oposto. Ele só vai atingir o prazer se ele bater ou se ele humilhar física ou moralmente uma pessoa. Tá? Então, o medo muitas vezes é uma necessidade sexual do ser humano. Haja visto esse caso. Tem um outro caso de fetiche chamado, olha só o palavrão, espectrofilia. Gente, a espectrofilia consiste no indivíduo atingir o prazer sexual ao se imaginar com fantasmas ou com espectros. Então tem gente até que para sentir esse pavor, esse medo e sentir tesão, o que é que eles fazem? Eles podem pedir para alguém contar história. Eu já vi muita roda de amigos contando histórias de pavor e tem alguém que morre de medo daquela história, daquelas coisas, ou fazem jogos de luzes. Sabe, uma vez um paciente me contou que estava com um grupo de amigos e eles estavam numa chácara e era uma noite assim de lua, uma noite escura, e o grupo de amigos se juntou para contar histórias de terror. E tinha uma das pessoas que morria de medo. E aí o que eles fizeram? Alguém se escondeu no mato, colocou um lençol com 2 buracos e chamaram essa pessoa. Quando essa pessoa chegou, ele apareceu parecendo a alma. E essa pessoa quase chegou ao desmaio. Mas isso, gente, tem pessoas que tem tesão em sentir medo. Então a espectrofilia, que é essa forma de ter tesão por medo, por fantasmas ou por espectros, é uma das formas em que o medo entra em ação. Vamos mais fundo ainda. Olá, Joelson, querido. Gente, medo e baixa autoestima. Olha, gente, por trás de uma estima baixa, certamente existe uma coisa chamada medo. E é exatamente por isso que as pessoas com baixa estima, elas sentem muito medo de, por exemplo, falar em público. Olha, eu quando fiz a faculdade, ou quando eu fundei o setor de sexologia no SUS, e eu tinha outros profissionais que eram meus assistentes, e eram ótimos profissionais, só que quando chegava dia de fazer conferências, palestras, eles temiam de medo. Os meus alunos, quando tinham que se apresentar em público, fazer uma aula, fazer um seminário, tem pessoas que morrem de medo. O medo de ser julgada, né? O medo de falar uma besteira, de falar alguma coisa errada. Então as pessoas têm medo de vestir uma roupa diferente. Tem mulheres que morrem de medo de colocar um batom vermelho.
Ou fazer uma unha vermelha. Tem homens que morrem de medo, e eu tive vários assim, que tem pavor de colocar uma roupa colorida, porque eles têm medo de serem julgados de alguma forma. Então o medo, ele interfere diretamente na estima da pessoa, fazendo com que a pessoa tenha uma baixa estima por si mesmo, né? Portanto, uma baixa de autoestima. E finalmente, gente, o medo, é claro que ele vai interferir diretamente nas disfunções sexuais. E eu já falei para vocês 1 bilhão de vezes, né, que disfunção sexual é o mau funcionamento ou o não funcionamento dos órgãos sexuais. E disfunção é gênero, mas nós temos algumas espécies de disfunções sexuais. No caso, nós temos 6 disfunções sexuais, sendo 3 masculinas e 3 femininas. Tá? Entre as disfunções masculinas, que é a que mais interessa ao meu público aqui, e também mesmo as mulheres, tem a impotência, né? Que é a dificuldade de erguer o pênis, é a mais conhecida, a mais temida dos homens. Tem também a ejaculação retardada, que é o oposto da precoce, né? Que o indivíduo tem uma ereção, mas não consegue relaxar para ejacular. E tem aquela que eu trato com muita frequência, que eu tenho um tratamento que trata exclusivamente, trata e cura a ejaculação precoce, que é aquela ejaculação rápida, é aquela ejaculação que o homem não tem nenhum controle sobre ela. Portanto, nós humanos temos sentimentos, mas nós não conseguimos ter 2 sentimentos ao mesmo tempo. Nós temos um ou outro, mas 2 ao mesmo tempo não. E é claro que uma pessoa medrosa, um homem com medo, por exemplo, essa é uma queixa que eu escuto no consultório diariamente. Oi, Valtinho, tudo bem? Tem homem que tem tanto medo de falhar na hora H, né, na sua vida íntima, que ele já vai para a relação com medo, e muitas vezes ele realmente falha, não porque ele tenha um problema de ereção, um problema erétil, e sim porque ele estava com tanto medo, ele já começou com tanto medo de falhar que falhou. Gente, isso é tão sério, mas isso é tão sério, que tem muitos homens jovens com a sexualidade ótima que acabam optando por tomar medicamentos para a ereção. Eu até fiz uma collab com um cara super novinho de 33 anos e ele já tomou um medicamento que é usado tanto para indivíduos que têm problema de próstata e como para indivíduo que tem impotência sexual, que é a tadalafila. Mas isso, gente, não deve ser tomado por homens que não têm problema erétil. E esse rapaz me disse que ele tinha tanto medo, e principalmente ele conheceu uma moça, e a moça queria, ele notou que a moça queria ter sexo com ele, tudo, ele foi ficando apavorado, e ele falhou. E isso o deixou tão frustrado que ele fez o quê? Ele tomou tadalafila. Só que a tadalafila, ela é usada para homens que têm impotência mesmo, a disfunção erétil, a dificuldade de subir o pênis, e para homens que têm problemas com próstata. A próstata inchou, com a idade a próstata cresceu, né? Uma displasia prostática é o nome. Mas o que é essa displasia prostática? É o crescimento da próstata com a idade, porque com a idade tudo cai. E a próstata cai também, cresce, dificulta o homem de fazer xixi. E um dos cânceres mais comuns nos homens é o câncer de próstata. Por isso se usa a tadalafila para isso. E também para que homens que com a idade perdem a capacidade erétil. E esse moço tomou. E eu tive muitos outros pacientes jovens com menos que 40 anos, com menos que 30 às vezes, tomando tadalafila e tomando o famoso comprimidinho azul. Tá? E isso vai trazendo os efeitos colaterais, como boca seca, batimentos cardíacos acelerados, parecendo medo, né? O coração dispara, quer dizer, e essas pessoas podem realmente vir a ter um quadro mais complicado, incluindo morrer.
mas em razão desse medo de falhar. Assim como aquele indivíduo que tem ejaculação precoce, ele também toma medicamentos. Às vezes ele vai para a relação com tanto medo de gozar rápido, mas tanto medo, que ele acaba gozando rápido, mesmo que esse homem nem tenha uma ejaculação precoce. Aí nós, sexólogos, dizemos o quê? Que ele fez um episódio de ejaculação rápida. Ou que aquele outro moço jovem que tomou tadalafila, ele fez um episódio de impotência. E é claro que é aqui que a gente tem que tratar, porque afinal de contas, gente, eu tenho falado muito de tamanho de pênis, de sexo, etc. Porém, o maior órgão sexual que o ser humano, homem e mulher, tem é o cérebro, é a nossa cabeça, a criação que nós temos, é a forma que nós vemos a sexualidade. Porque quando nós vemos a sexualidade como uma coisa natural, normal, saudável e boa, é muito mais fácil você lidar com ela de um modo tranquilo, né? E poder usufruir e poder utilizar. Quer dizer, eu ensino muito a vocês lá no meu canal algumas técnicas de masturbação, como se masturbar corretamente, porque nós produzimos hormônios sexuais, nós produzimos vários hormônios, mas dentre os hormônios que nós produzimos os hormônios sexuais. Oi, Luciano! E como nós produzimos, nós precisamos colocar esses hormônios para fora. Nós precisamos expelir esses hormônios. Do mesmo jeito que a gente faz número 2 quando a gente come e a gente faz número 1 quando a gente bebe. Já tomaram cerveja? Aí quando vocês tomam bastante cerveja, você sabe que o xixi é inevitável. Então, quando você produz hormônios sexuais e o nosso corpo produz naturalmente, é preciso expelir. E como é que você vai expelir? Duas únicas formas: ou através da masturbação, ou através da relação com outra pessoa, da relação sexual. Portanto, imagine você ir para uma relação sexual já com medo. No caso do homem que tem ejaculação precoce, ele vai com muito medo. Aí o que acontece? Ele aumenta muito o nível de ansiedade dele. E quanto mais ansiedade, né, mais rápida é a ejaculação. Para aquele homem que já tem ejaculação precoce, o medo piora muito. E para o homem que não tem, ele pode fazer um episódio, um quadro de ejaculação precoce, ainda que ele não tenha ejaculação precoce. Gente, é isso aí que eu gostaria de dizer. Então, assim, eu já falei como o medo interfere na sua ejaculação precoce. Agora, como se livrar dos medos? Essa é uma grande pergunta, não é? Nós nos livramos dos medos, em primeiro lugar, criando novas estratégias. E como é que você vai criar novas estratégias? Cara, eu dei para vocês hoje uma ferramenta que eu digo que ela é muito, muito boa, essa ferramenta, que é você saber discriminar qual é o seu medo sinal, que é aquele que te coloca a tua vida ou a tua integridade física em risco, e qual é o medo sintoma, que não faz nenhum sentido você experimentar esse medo. Sabendo desses dois tipos de medo, quando você identifica, bom, esse medo que eu estou sentindo não faz sentido, porque minha vida não está em risco, nem minha integridade física, logo, eu posso fazer a coisa de outro modo, ou seja, a partir do momento que você identifica o medo que está tomando conta de você, você pode criar novas estratégias para a sua vida. E a melhor coisa é experimentar. Sabe o que eu digo aos meus pacientes de psicanálise, de sexologia, esses anos todos? Que vocês terão as espécies de medo, que é o medo sintoma e o medo sinal. Vocês aprenderam os graus do medo, que vai desde o receio até a fobia. Vocês aprenderam como o medo interfere na autoestima, como ele interfere nos fetiches, como ele interfere na sua vida sexual de um modo geral, e especialmente como
o medo interfere na sua ejaculação prematura. Aliás, meus queridos, eu vou deixando as perguntas em aberto. Quem tiver pergunta pode fazer a partir de agora, que eu faço questão de responder todas. Mas enquanto vocês não perguntam, eu preciso informar a vocês que agora, nesse próximo mês de agosto, nós vamos abrir a nossa primeira turma do ano de 2020 do tratamento CDE, de controle definitivo da ejaculação. Então, eu não sei ainda qual vai ser a data, mas vai ser a primeira turma do ano e nós vamos ter uma condição especialíssima. Então, digo para vocês, vão acompanhando meus stories aqui no Instagram, tá? Vão me acompanhando lá no canal do YouTube, porque eu vou informar para vocês o dia que vai ser o lançamento, o dia que nós vamos abrir essa nova turma do tratamento CDE, de controle definitivo da ejaculação. Mas, cara, se você quiser saber exatamente agora, nesse momento, nós não temos nenhuma vaga, todas as vagas estão esgotadas, mas de repente você tem a curiosidade de saber como é que funciona esse tratamento. O que tem nesse tratamento? Simples, cara. Você vai aqui nos comentários do YouTube e vai nesse link que está nos comentários, que aí você vai ser remetido para a página do tratamento, tá? E aí você vai ver como é o tratamento, o que tem, tá? Quantos módulos tem. E se você tá aqui no Instagram, simples, meu querido, você vai aqui no direct, deixa o teu melhor e-mail, que aí a gente te manda, tá? O link que você vai para saber como é que é o tratamento. E você pode, chegando na página do tratamento, se inscrever na lista de espera. Você não paga nada para se inscrever na lista de espera, porque nós temos pouquíssimas vagas para todo o Brasil. Então, no começo de agosto, eu não sei o dia, nós vamos abrir a primeira turma do ano do tratamento CDE, de controle definitivo da ejaculação. Mas eu tenho duas notícias ainda melhores. Nós temos a Noite Romântica Turbo com 4 P's, um P de penetração, que nós ensinamos as melhores formas de penetração, tá? Especialmente para homens com pênis pequeno ou tamanho médio, ou tamanho normal. Nós falamos do segundo P, que são as posições, ensinamos as melhores posições. O terceiro P, as melhores preliminares, e é claro, cara, um homem que quer ter uma mulher há muito tempo na sua vida satisfeita, ele precisa conhecer preliminar. E por último, os produtos. Gente, tem umas coisas maravilhosas. Nós ensinamos nesse produto, que você já pode comprar agora, porque tanto esse produto, Noite Romântica Turbo com os 4 P's, assim como Quebrando o Código Secreto das Mulheres, onde eu conto tudo sobre o funcionamento feminino, desde o ciclo do tesão da mulher, até mesmo a anatomia da vagina, para você saber direitinho onde está tudo ali embaixo. Ainda mais o ponto G, onde está, como tocar. Esses 2 produtos você já pode adquirir agora. E olha que para quem assiste a minha aula, é menos que R$100 em 12 vezes. Eu acho que é bom demais, né? Então, Noite Romântica Turbo com 4 P's e Quebrando o Código Secreto das Mulheres, vocês podem adquirir por esse mesmo link. Porém, para o tratamento CDE, que é o tratamento definitivo de ejaculação precoce, vocês vão nesse link e aí vocês conhecem o tratamento por dentro. Mas eu vou avisar vocês, eu vou avisando aqui nas aulas, que toda terça-feira, sempre às 20h30, a gente se encontra. E não esqueçam de dar um like para mim, porque isso é muito importante para que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas e possa ajudar a muito mais homens. Não esqueçam de me seguir aqui no Instagram, porque a gente sempre tem assunto. Cara, tem uma coisa que eu digo, questão de gratidão, de generosidade. Olha, compartilha esse conteúdo com aquele amigo que você sabe que precisa conhecer esse conteúdo. Mas eu digo ainda mais, compartilha todo
todos os vídeos que você curtiu com todos os seus amigos, porque olha, sempre que você assiste um vídeo no meu canal, sempre tem indicação de pelo menos 1 ou 2 vídeos a mais para você assistir. Eu, se fosse você, nessa época de quarentena, maratonava o canal Kátia Toca Você, que só tem coisa boa. É isso aí, meus queridos. Às vezes, depois de ejacular, meu pênis demora muito a ficar flácido. Por que isso ocorre? Meu querido, um homem me perguntou isso aqui. A resposta é a seguinte, olha só. Você deve ser um cara muito jovem. Quanto mais jovem é o homem, ele ejacula e ele tem uma outra ereção, que nós temos 2 coisas, né? Que é o tempo entre uma ejaculação e outra e o tempo entre uma ereção e outra. O tempo entre uma ereção e outra é chamado de período refratário. Quer dizer, quanto mais jovem for o homem, mais rápido o pau levanta. Mais rápido o pênis levanta. Às vezes ele ejaculou e daqui a pouco o pênis já está ereto novamente. E quanto mais idade o homem vai tendo, ele demora mais tempo. Quer dizer, um homem de 40 anos, ele tem uma ejaculação até o pênis levantar novamente e leva algum tempo. Um homem de 60 anos, ele leva mais ou menos umas 12, 14 horas para o pênis levantar novamente, tá? Isso é natural. Agora, o que é igual para qualquer homem é o tempo entre uma e outra ejaculação. Quer dizer, o homem, o organismo, o corpo do homem precisa de um tempo, tá, para produzir outra quantidade de esperma. E esse tempo é igual independentemente da idade que você tenha. Se você tiver 25 ou se você tiver 45, você vai levar em média entre 35 e 45 minutos para produzir outro ejaculado. É isso aí, meus queridos. Tem mais perguntas chegando. Opa, gostaria de saber, às vezes, gostaria de saber também XD. Em cima, eu não estou vendo as outras perguntas. Pergunta de novo. Ai, gente, tem uma coisa muito legal que eu preciso dizer a vocês. Eu tenho um e-book maravilhoso, tá? Que antes eu vendia R$ 39,90, mas eu estou presenteando para todos que assistem as minhas aulas. E esse e-book se chama 5 dicas para o controle definitivo da ejaculação. Cara, vocês não podem perder. Tenho disfunção erétil. Se você tem disfunção erétil e você é jovem, meu querido, isso precisa ser bem diagnosticado, porque às vezes, tá, essa disfunção erétil é de cabeça. E se ela é de cabeça, a gente trata. Veja, a impotência é a única disfunção sexual que tem causa física. Mesmo assim, somente 5% dessa impotência tem causa física, o resto é tudo causa psicológica e é tratado com técnicas. Essa pessoa está me dizendo, e meu médico, após fazer todos os exames, ele disse o que, o seu médico, meu querido? Ele disse que você tem disfunção erétil? Ele disse que é psicológica. Se é psicológica, meu querido, essa é uma disfunção que eu costumo tratar no consultório e com absoluto sucesso. Porque o homem com disfunção erétil, tá? Olha, se o médico mandou você tomar Viagra, eu sou contra. Porque você só deve tomar Viagra se você tiver uma impotência física e não uma impotência psicológica. A psicológica a gente trata com o quê? Com o mesmo tipo de tratamento que eu tenho para tratar quem tem ejaculação precoce. Com técnicas, exercícios, é um tratamento totalmente natural e especialmente a cabecinha. Eu, se fosse você, meu amigo, não tomaria Viagra porque tem efeitos colaterais. E eu tenho vários casos de homens que não têm a disfunção erétil, que ela é só psicológica, e eles tomam Viagra e ainda assim o pênis não sobe. Então você precisa tratar, tá? Fazer um tratamento natural, científico, é claro, com técnicas, exercícios, etc., que você vai voltar a ter uma ereção perfeita
Isto eu garanto. Como fazer para demorar a gozar? Meu querido, eu acabei de dizer que vou abrir a primeira turma do ano de 2020 do tratamento CDE, que é o tratamento de controle definitivo da ejaculação, que você faz em sua casa, na intimidade da sua casa. Você faz, você vê quantas vezes quiser, porque é um tratamento 100% online. Para fazer esse tratamento, você basta ter um computador ou um celular com acesso à internet. Você vai comprar esse tratamento uma vez e você vai poder usar o resto da sua vida, tá? Não tem, se você tem 51 anos, você era para ter uma ereção boa, muito boa ainda, meu filho. Se você não está tendo, precisa tratar. Não vou dizer o seu nome por uma questão de ética profissional, mas você precisa tratar, tem tratamento. Agora, você precisa de um bom profissional, de um profissional que conheça, de um profissional que seja especialista, e não dessas promessas de experts de internet que tinham aí aprender alguma coisa. Precisa ser um profissional com formação para te fazer um tratamento científico absolutamente natural, tá? Mas com técnicas científicas, com exercícios corretos, com número correto de vezes, enfim. E tratar aqui, olha, e ser livre aqui. É isso aí, gente. O tempo urge. Amo ter vocês aqui. Uma boa semana para vocês e não esqueçam, quinta-feira eu sempre tenho um convidado especial na minha live. Toda quinta-feira, às 20 horas, eu recebo uma pessoa, um convidado, que é a live chamada de Kátia Aragão Recebe. Nessa quinta-feira vai ser maravilhoso, porque eu vou receber um pastor, o pastor Dornel, e nós vamos conversar muito sobre sexo e religião. Então eu aguardo vocês, quinta-feira é às 20 horas, horário de Brasília. Terça-feira é às 20h30. Eu sozinha. Quinta-feira, eu sempre com um convidado com alguma coisa nova, às 20 horas. E terça-feira, Kátia Aragão Recebe Padre Dornel. Boa noite, meus queridos. Até terça, até quinta. Tem mais uma última pergunta aqui. Onde encontro o seu e-book gratuito? Meu querido, o e-book é muito simples. Para você que está no Instagram, basta você ir aqui no direct e deixar o seu melhor e-mail, que aí você já vai receber no seu e-mail o meu livro digital com 5 dicas para o controle definitivo da ejaculação, que é um livro maravilhoso, lindo, totalmente responsivo. Ou seja, você vai encontrar todas as minhas redes sociais, mas as melhores dicas, tá? Para quem está no YouTube, é só deixar o seu melhor e-mail também aqui nos comentários. E se você, cara, tá vendo essa aula gravada, porque tem muita gente vendo a minha aula gravada, que coisa boa. Então você faz o seguinte, cara, eu não esqueci de você. Você quer meu e-book? Ok, 5 dicas para o controle definitivo da ejaculação. Você vai aprender, você já vai usar e vai sentir a diferença. Isso eu garanto. Então você também deixa aqui nos comentários, aí no YouTube, o seu melhor e-mail, que a minha equipe super dedicada e fofa vai mandar direto para o seu e-mail o e-book, o meu e-book, o meu livro digital, ok? Boa noite, queridos! Olha, eu digo a vocês que todos os conteúdos que eu produzo, inclusive no meu e-book, eu procuro sempre tocar o seu coração e a sua emoção. Eu sou Kátia Aragão e vou tocar você. Boa noite, beijo! Mua.